Olá, aventureiros! Nesse vídeo, irei explicar sobre a jornada bem difícil para otimizar o Echoes from the Soul. Inicialmente, pensava-se que o jogo estaria perfeito, rodando lisinho a 60 FPS em todas as cenas do jogo bem tranquilamente. Porém, após receber um feedback super detalhado sobre a performance do jogo, principalmente na área do parque de diversões, mais especificamente na praça de alimentação, vimos que não era bem esse o caso. Nosso programador começou a ficar preocupado, afinal ele otimizou o jogo da forma que ele conhecia, fazendo o LOD dos modelos 3D, Backlight, Occlusion Culling. Mas mesmo com todas essas técnicas, o custo de VRAM do jogo estava por volta de 5.8 GB, na qualidade gráfica Ultra. Isso era muito alto! Mesmo mudando para qualidade super baixa, o custo de VRAM ficava por volta de 5.9 GB, o que não fazia sentido algum. O FPS até melhorava, mas não era o suficiente para fazer sentido no super baixo. Confirmando o que havia sido repassado no feedback, o trabalho do programador começou. Coitado! Agora eu vou deixar ele explicar pra vocês o que exatamente foi feito. Primeiro, eu escolhi voltar à base e fazer todos os LODs dos NPCs e cenários do jogo. Fazendo isso, eu notei uma melhora bem leve apenas no FPS. O VRAM continuava com um custo extremamente alto. E sinceramente, fazer todos os LODs para deixar eles mais leves não foi algo rápido ou fácil de se fazer. Pois, como nem todos os modelos do jogo, o pessoal da equipe que modelou, então eu tive limites ao quanto eu poderia reduzir os polígonos dele sem acabar completamente destruindo a malha 3D. Ainda assim, o FPS melhorou pouco, mas o consumo de VRAM ainda estava bem ruim. Nada havia mudado. Eu decidi procurar um pouco na internet para descobrir o que posso fazer para descobrir o que está afetando a VRAM. Foi aí que eu descobri uma ferramenta, Memory Profiler da Unity. Assim que eu descobri essa ferramenta, eu adicionei ao projeto e fui olhar o que estava afetando a VRAM. Descobri que tinham duas coisas que estavam sendo os grandes vilões da performance: texturas e compute buffers, como podem ver na imagem. Beleza, agora que eu sei quais são os inimigos, logo deve ser fácil vencer contra eles, né? Não mesmo. Todas as texturas do jogo têm crunch compression, então é impossível elas serem tão pesadas assim. Era o que eu pensava. Mas na verdade, o Crunch Compression não importa nada para a performance, para a GPU e CPU, apenas para o tamanho do arquivo para as builds. O jogo descomprime as texturas para a GPU usar, então isso só serve para deixar o jogo mais leve, em tamanho. Isso não foi algo tão fácil de descobrir, eu tive que testar bastante o jogo, afinal, não tem muita informação na documentação da Unity falando sobre esses detalhes. E eu nem sabia que coisa era esses Compute Buffers, que coisa no jogo estaria usando isso, meu Deus do céu! Nisso eu decidi fazer uma call com o level designer da equipe, o Edu. Durante a call, começamos a procurar em fóruns para descobrir o que poderia ser feito para deixar o jogo mais leve. Nisso descobrimos uma coisa muito importante. Se você mudar o max size da textura 248 para 124 ou 512, isso deixará o jogo bem mais leve, não só em tamanho, que não era algo que a gente se preocupava, mas principalmente para VRAM. Então, com essa informação que descobrimos, comecei o trabalho demorado de passar por cada uma das texturas do jogo. E analisar o que precisava mesmo estar em 248 ou não. Afinal, muitos objetos do jogo você vê de longe, já que o jogo é 2.5D. E com isso eu fui mudando cada uma das texturas e testando o jogo várias vezes, para ver se alguma coisa ficava muito feio ou em resolução baixa. E assim que eu terminei de passar por todas as texturas, eu fui lá e verifiquei no Memory Profiler o tamanho da VRAM. E como podem ver nessa imagem, deu uma melhorada legal até, mas ainda não ficou tão bom quanto esperado de tanto trabalho que eu tive. Então eu comecei a pensar, o que mais eu posso ter deixado passar? E aí eu lembro que há muito tempo, quando eu estava começando a desenvolver jogos, alguém me falou que a opção Global MIP Map Limit era algo inútil e não mudava nada na build enquanto você mudasse de qualidade gráfica. Mas já se passaram uns bons anos e eu decidi ver por mim mesmo, para ver se era inútil ou não. E foi aí que eu descobri. Que mentiram pra mim! Isso ajuda demais na performance, mas você precisa saber usar para poder ajudar. Mas calma, não é algo tão difícil assim. Seguinte, eu irei explicar passo a passo que pelo menos para mim e para meu jogo ajudou. Eu passei novamente por todas as texturas do jogo, fui na parte Advanced e ativei o Generate MIP Maps. E ativei também o MIP Streaming. Por quê? Por exemplo, com ele ativado e o jogador apitando pela qualidade gráfica média, se você colocar nas configurações que a qualidade gráfica média ele vai usar um MIP Map Limit de Ref Resolution, o jogo irá manter na memória VRAM as texturas com metade da resolução, ou seja,
o jogo vai ficar bem mais leve para quem jogar o jogo numa qualidade gráfica média, comparado com quem jogar na Ultra. Porém, isso só acontece se você deixar o Mipmap Streaming ativado. Mas tenham cuidado, pois algumas texturas podem precisar de uma resolução maior. Por exemplo, se seu jogo tem cutscenes onde o rosto do personagem fica muito próximo da câmera, logo você precisa de texturas do personagem sempre na maior qualidade possível, então apenas para essas texturas recomendo que você não ative o Mipmap, pois senão você poderá perder a qualidade visual do jogo apenas por performance e sinceramente isso não é algo muito bom para os jogadores. Então assim, mesmo comigo explicando tudo isso, você precisa ter em mente que a otimização de um jogo não é um negócio de só fiz o Occlusion Culling aqui, fiz o Backlight ali e tá pronto, vai rodar liso. A otimização de um jogo é algo demorado e bem difícil de fazer, pois você tem que constantemente ficar testando todas as mudanças que você fez para ver se realmente leva algum resultado bom, e não é só isso, você tem que tomar muito cuidado para nessa jornada de otimização você não acabe deixando o jogo com um visual horrível. Claro, sempre na qualidade mais baixa vai ficar muita coisa horrível, mas mesmo assim, as coisas mais principais do jogo sempre devem se manter o mais bonito possível. Já, objetos de cenário e tal, ninguém liga se fica muito feio, desde que a pessoa consiga jogar no PC dela. Enfim, voltando para a minha jornada. Após fazer isso, eu chequei novamente meu Member Profile, e agora sim, vi um grande progresso. Yes! Tô no caminho certo! Mas e se eu otimizar ainda mais o jogo? Pois então, meus amigos, tem um grande inimigo ainda, o Compute Buffers. De onde ele está vindo? Fui investigar bem a fundo e descobri que o vilão de verdade era o shader de grama que eu estava usando. Nesta hora eu já sabia o que fazer. Comecei a otimizar ainda mais o meu shader de grama. Fui ver todas as variáveis, como poderia alterar elas sem quebrar o jogo, mas também sem deixar o jogo feio. Foi nisso que eu consegui deixar o shader de grama bem melhor. Tão melhor que se você comparar o quanto de grama que você conseguia ver na versão antes do update e depois do update, você irá notar que você consegue ver muito mais grama e o jogo está muito mais leve. Impressionante como às vezes uma das coisas que você pensa, poxa, grama? Isso não é nada, é só grama. Mas no fim era um dos grandes vilões da história. Enfim, após tudo isso eu finalmente consegui deixar o jogo bem mais otimizado. Olhem só a comparação do Memory Profiler da build 1.2 para a build 1.3. É uma melhoria gigante, sinceramente. Mas assim, óbvio que pode depender do seu PC, se tem outros aplicativos abertos, mas é uma mudança muito boa mesmo. E com isso, a minha jornada acabou. Ou será que acabou mesmo? Né, até parece que acabou. A jornada de otimização de um jogo nunca tem fim. Certeza que numa próxima build no futuro eu vou descobrir como otimizar ainda mais o jogo. Talvez eu faça um PDF com 4 páginas também, quem sabe, veremos como isso vai ficar. Mas é isso, pessoal. Agora fiquem com um vídeo de comparação mostrando o FPS rodando na versão Ultra, a versão 1.2 e depois da 1.3. Espero que gostem e também espero que tenham conseguido ajudar algo no projeto de vocês. É isso. Tchau, tchau.